Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Estamos aqui para iniciar uma série de vídeos sobre a teologia do corpo. Talvez você conheça já a teologia do corpo, já tenha lido alguma coisa, talvez não. Trata-se, quando falamos de teologia do corpo, de uma série de catequeses feitas por São João Paulo II, logo no iniciozinho do seu pontificado. Ele mesmo deu esse termo, teologia do corpo, e um outro termo com o qual ele também chamou essas catequeses foi catequese sobre o amor humano. A teologia do corpo é uma forma com a qual São João Paulo II nos ajuda a recuperar a beleza e o valor do corpo humano, da sexualidade humana, das relações humanas. São 129 catequeses realizadas de 1979 a 1984, e que ele mesmo sistematicamente dividiu em 6 ciclos. Nessas catequeses ele trata sobre a dimensão do corpo humano, o valor e a beleza da corporeidade humana, vai falar sobre a sexualidade humana em todas as suas dimensões, vai falar sobre a dignidade e o valor do matrimônio, vai falar sobre a dimensão da procriação, sobre a castidade, sobre o celibato, sobre o coração humano, a batalha espiritual para a purificação do coração humano. Infelizmente, nós não vamos adentrar em todos esses conteúdos. Aqui nós queremos só dar uma pincelada e dar um incentivo para que você possa também aprofundar o tema, procurar essas catequeses, encontramos com facilidade no site do Vaticano e temos tantos outros modos também de aprofundar. Então, nós vamos pegar como base as próprias catequeses e o que São João Paulo II nos ensina. Vamos pegar alguns autores que trabalham a teologia do corpo e que também nos ajudam a aprofundar, além também da nossa experiência. E eu te convido a pegar a sua Bíblia em Mateus 19, de 1 a 9, que é exatamente a passagem bíblica a partir da qual São João Paulo II começa a aprofundar esse tema. Então ele parte de Mateus 19 e a partir daí vamos ver que Mateus 19 vai ligar ao Gênesis e ele começa com esse texto do Gênesis aprofundando e nos ensinando de forma tão bela e tão profunda a verdade sobre quem somos, quem é o homem, quem é a mulher. Então te convido a pegar a sua Bíblia e vamos ler juntos Mateus 19, de 1 a 9. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele querendo pô-lo à prova e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então Moisés ordenou que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas, no princípio, não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Jesus, como vai nos mostrar São João Paulo II, convida os seus interlocutores que estavam ali para pô-lo à prova, convida-os a aprofundar, a sair da superficialidade e a ir ao princípio. Nós, ao tentarmos compreender algo fundamental para a nossa vida, devemos, portanto, ir ao princípio, qual é a verdade, qual é a raiz, qual é a vontade de Deus. E aí Jesus convida os seus interlocutores a verem qual é a vontade de Deus ao criar. Esse princípio que Jesus diz, no princípio não era assim, está relacionado completamente, diretamente ao Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. E aí São João Paulo II parte para a criação do homem e da mulher
em Gênesis 1 e 2, e as catequeses elas vão permanecer ali em Gênesis 1, 2 e 3, também na dimensão do pecado, e ele vai nos levar à redenção. Porque existe a redenção, ela é real e nós precisamos acolhê-la em nossa vida para recuperar aquilo que o pecado sempre nos faz perder, que é a beleza e a verdade daquilo que somos. Então eu te convido a pegar agora a sua Bíblia em Gênesis 1 e depois nós vamos passar para Gênesis 2, mas vamos ver, acompanhar um pouco como nos ensina São João Paulo II a esse respeito. Então vamos lá, Gênesis 1, e nós vamos pegar somente o trecho da criação do homem e da mulher, portanto Gênesis 1, 26 e 27. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Nós não vamos aprofundar aqui toda a dimensão da criação. Você pode depois procurar outros vídeos do Instituto Parresias sobre o Pentateuco, que também estão disponíveis para você, em que serão aprofundados toda essa leitura do Gênesis. Então, nós nos detemos somente naquilo que interessa a teologia do corpo. E São João Paulo II, aqui nos explicando essa passagem da criação do homem e da mulher, ele observa alguns pontos importantes. No texto do Gênesis, nesse texto, o autor bíblico, ao narrar toda a criação, o que ele nos mostra? Ele coloca os verbos em relação a todos os outros seres criados, são verbos, como nos dirá São João Paulo II, como se fosse algo externo. Deus cria pela força da sua palavra todas as coisas, mas é como algo externo. E os verbos usados pelo autor bíblico são separou, chamou, pôs, fez. Mas quando o autor narra a criação do homem e da mulher, não são esses verbos. Aqui São João Paulo II diz que é como se Deus entrasse em si mesmo, como se Deus mergulhasse em si para criar o homem e a mulher. E aí Deus diz, aqui nós temos um plural, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Para os padres da igreja, aqui já é como um pré-anúncio da Trindade, porque aqui já tem um plural em Deus. E aí, nós vemos que na narrativa do Gênesis, já no versículo 1, diz Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou bará, esse verbo bará, que na Sagrada Escritura ele é próprio de Deus, ele vai aparecer no Gênesis de novo somente aqui, na criação do homem e da mulher. Deus cria do nada todas as coisas, mas quando Deus cria o homem, tem algo diferente. Deus cria olhando para si e colocando no homem essa relação. Então, o homem é criado para relacionar-se com Deus e o homem é criado com essa capacidade de relação e de liberdade que é própria de Deus. O homem não é Deus, é um ser criado. Deus cria, mas Deus cria para si, com algo de si. Se nós vamos para Gênesis 2, na criação do homem, nessa outra narrativa, e Gênesis 2 é um texto mais antigo, tem uma linguagem mais arcaica, é mais antigo que Gênesis 1. Embora nós estamos vendo na narrativa, é colocado Gênesis 1, texto sacerdotal, é colocado primeiro, mas o texto mais antigo e mais arcaico é o Gênesis 2, que é de uma narrativa javista, em que o autor javista ele vai colocando como linguagem e aspectos humanos em Deus. É como se o autor ele não sabe descrever e não consegue encontrar palavras para descrever aquilo do qual ele vai sendo iluminado, ou daquilo que lhe é revelado e inspirado, e ele vai falando com a linguagem humana. Então, no texto javista tem muito antropomorfismo, linguagem humana e modos humanos em Deus.
E aí nós vemos na narrativa do Gênesis 2, Deus que é apresentado como um artesão, Deus que pega a argila do solo e vai fazendo o homem a partir da argila, então um bonequinho de barro, e vai soprar nas suas narinas, e essa argila vai se tornar um ser vivente. Então vai dizendo exatamente isso. O Senhor Deus modelou, versículo 7, Gênesis 2, versículo 7, o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E depois nós vemos na narrativa ainda do Gênesis 2, na criação da mulher, a partir do versículo 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. E o Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem, para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. E ela se chamará mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É belíssima essa passagem, e nós vamos aprofundar essa dimensão da nudez original e da solidão original num outro vídeo, mas aqui nós vemos, nos interessa nesse vídeo falar sobre como foi criado o homem, a forma como Deus cria o homem, que é diferente de como cria todas as outras coisas. E nós vemos em Gênesis 1 que é a partir da criação do homem, somente quando Deus cria o homem, que Deus diz que Deus os abençoa. A primeira bênção é dada aqui, quando Deus cria o ser humano. E alguns detalhes que São João Paulo II vai nos dar sobre a criação do homem, e aí eu leio para você na íntegra o que ele nos ensina. A criação do homem distingue-se essencialmente na descrição bíblica de todas as obras precedentes de Deus. Não só é precedida por uma introdução solene, quando Deus diz façamos o homem, como se tratasse de uma deliberação de Deus antes deste ato importante, mas sobretudo é posta em relevo a excepcional dignidade do homem pela semelhança com Deus, que é a sua imagem. E aí é importante, São João Paulo II que vai nos ensinar e vai nos explicar que no Gênesis 1, 27, Deus cria o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Primeiro, aqui está no singular. E o termo usado aqui é ha-radam, ou seja, Deus cria o homem, aqui fala de um coletivo, é um substantivo coletivo. Deus cria a humanidade. Depois diz, a imagem de Deus, ele o criou. Deus criou a Adão, Deus criou a humanidade à sua imagem. Portanto, igual dignidade para a humanidade. Toda a humanidade criada é criada à imagem e semelhança de Deus. E somente depois tem a distinção dos sexos. E aí tem um diferencial ao ser usado. Então, Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Então, macho, zakar, e fêmea, o nekevar. Então, homem e mulher ele os criou. A distinção dos sexos aqui só é apresentado depois de mostrar a unidade. Isso aqui é importante. Homem e mulher são criados com a mesma dignidade, com o mesmo valor. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos são criados e é dada a ambos essa missão belíssima de cuidar da casa comum, do mundo criado, porque já está no versículo 26
do Gênesis 1, a missão, que Deus diz a eles que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre os animais. Essa missão comum de cuidar da criação é dada a ambos. Ambos, homem e mulher, são imagem e semelhança de Deus. Ambos, para homem e mulher, Deus dá essa graça. Ambos são criados com essa relação com Deus, com essa unidade. Então aqui é um ponto muito importante, a unidade e a diferença. A diferença dos sexos, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. A diferença supõe uma unidade, ou seja, ambos são imagem e semelhança de Deus. A diferença não é algo que nos divide, não é algo que nos separa, não é algo que vai tornar e criar uma luta entre nós pela qual devemos agora brigar para um tomar o lugar do outro, não. A diferença significa complementaridade, e disso nós falaremos no próximo vídeo, mas a diferença supõe uma unidade. Tanto que o termo diferença, difere, ele diz que é o mesmo colocado em lugares diferentes, expostado para lugares diferentes, ou seja, aquela mesma unidade, aquela mesma dignidade é apresentado em dois lugares, homem e mulher. Por isso que nós não podemos aceitar falar de homem e mulher, falar do gênero humano com o termo diversidade, mas sim diferença. Porque diversos significa dispersão, pluralidade, confusão, separação. E não foi isso que o Senhor fez. Deus nos fez imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, ambos imagem e semelhança de Deus. E São João Paulo II gosta muito de falar desse termo, da unidade, dessa dimensão objetiva e da dimensão subjetiva do homem. O homem que foi criado à imagem de Deus e que foi criado com a sua corporeidade. O Gênesis 2 nos dá muito essa dimensão da corporeidade. É Deus que modela, é criatura. Quando fala que o homem foi criado ali, feito aquele boneco de argila e que Deus sopra nas suas narinas, está mostrando a dimensão criatural, é corpo, é frágil, mas é argila vivente. Somente o ser humano, somente homem e mulher tem em si o nefesh, o sopro de vida de Deus, o Espírito de Deus presente no homem, somente. Portanto, a dignidade do ser humano, do homem e da mulher diante de toda a criação. Tanto que a primeira bênção é dada a partir da criação do homem. E aqui nós vemos essa grandeza de que o homem, no seu corpo, tem uma linguagem. Por isso, São João Paulo II vai falar de teologia do corpo. No seu corpo, ele tem uma linguagem para se relacionar com Deus. E aqui, São João Paulo II nos convida a ver, reconhecer e assumir a beleza, a dignidade e a santidade da criação do homem no seu corpo. A sexualidade humana é algo muito belo e precisa ser recuperada essa sua beleza. Essa foi a sua intenção ao fazer essas catequeses. Porque nós podemos confundir, como às vezes muitos confundem, ao falar de sexualidade humana, fazer um reducionismo. Pensar que sexualidade humana significa somente a dimensão do sexo, de genitalidade. Não, a genitalidade é um aspecto da sexualidade humana, mas a sexualidade humana é essa força de amor. A sexualidade é aquilo que nos impele a buscar o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Estamos falando aqui da dimensão erótica, do eros. Eros, de onde vem erótico, não deve ser compreendido como foi deformado pelas incompreensões sociais ou de alguns pensamentos. Eros, até mesmo como compreendia na filosofia Platão, embora falamos o termo eros, ele passa da mitologia para a filosofia, depois entra na literatura. Na compreensão platônica, por exemplo, eros é aquele impulso que me faz admirar os corpos, a dimensão sensitiva, e me leva ao desejo do intelectivo, do mundo das ideias, da perfeição. Então, nessa dimensão, São João Paulo II vai nos falar
que o termo eros e a dimensão erótica é essa força interior que nos impele para tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é belo, e é uma atração que indica a intensidade subjetiva do espírito humano. No significado comum, na literatura, parece que simplesmente eros quer dizer tudo aquilo que é sensual, mas essa não é a verdade. Aqui nós teríamos um reducionismo do ser humano. Portanto, no meu corpo, Deus que me cria para me relacionar com Ele, que te cria para se relacionar com Ele, coloca em nós essa força, esse desejo, é um outro termo com o qual podemos traduzir eros, é desejo, que é esse impulso que me impele a partir do sensível, a partir do sentimento, a algo mais, a algo a mais, a transcendência, a transcender. A deformação, e São João Paulo II desce muito e aprofunda esse aspecto, a deformação está em deixar que esse impulso que me impulsiona àquilo que é belo, que é bom e que é verdadeiro, que ele permaneça aqui no imanente, apenas no sensível, apenas nos corpos. E isso significa que o desejo, aquele desejo humano de buscar a Deus, e vai a partir do sensível na busca do inteligível, na busca do transcendente. Então o homem tem em si o eros e o desejo, portanto a sexualidade humana é essa força que me impele e me atrai a Deus, ao céu, à santidade, não me faz permanecer somente no imanente, somente nos corpos, somente naquilo que eu toco. E aí o erro e a deformação está em apontar esse desejo de eternidade, essa sede do mundo de Deus, do céu, apontar essa sede aqui, no imanente, na terra, nos corpos. E aí o homem vai permanecer com fome, infeliz, e perde a noção de quem ele é e vai viver somente pelos instintos. São João Paulo II, na sua obra Amor e Responsabilidade, que ele escreveu nos anos 50, se pensamos que a Revolução Sexual foi em 68, maio de 68, uma década antes ele já tinha escrito sobre a sexualidade humana e ali ele faz uma diferenciação entre instinto e impulso. O impulso é próprio do homem, esse impulso que me leva a desejar algo mais. O instinto é algo muito animalesco, nós não podemos permanecer a nível simplesmente dos instintos, mas ser homens e mulheres inteiros, portanto, abraçar a verdade de como fomos criados, a partir do mundo sensível, desejar, deixar que acenda em nós, tocar essa fome que há em nossa alma, de querer algo mais, de desejar o céu, de desejar a Deus. Porque Deus se relaciona conosco, colocou em nós esse desejo de relação com Deus também no nosso corpo. Por isso São Paulo vai poder dizer: glorificai a Deus no vosso corpo. E São João Paulo II, com as catequeses do amor humano, vai nos levar então a compreender como se dá a redenção do eros, a redenção do corpo e a purificação do coração humano. Mas disso nós vamos falar nos vídeos seguintes. Então, aguardo você lá no próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom.